Há quem entenda esse assunto como algo complexo. A gente vai ver que é só uma questão de organizar aqui as ideias. Eu espero que aqueles que estão vendo esse assunto pela primeira vez, ou aqueles que chegaram até aqui, né, com esse assunto um pouco confuso, meio embaralhado, que saiam dessa aula de hoje aqui, né, doutores aí em passo de raiamento. Porque a gente vai ver que, né, é um assunto que tem uma certa profundidade, mas ele é relativamente simples, desde que a gente organiza essas ideias. Então, olha só, o que é o passo de raiamento? A gente vai realmente passo a passo, né, construindo esse conhecimento juntos. O passo de raiamento, que é uma característica intrínseca do raiamento, de acordo com o Luiz Gaspar, a medida em que o raiamento dá uma volta completa em seu eixo. Beleza? Então aqui eu tenho um cano. Né? A gente viu que se existirem sulcos helicoidais dentro desse cano, é um cano de alma raiada. Se eu pegar aqui o início dessa helicoidal e for seguindo aqui, ó, dentro do cano, no momento em que essa helicoidal der uma volta completa no eixo do cano, eu paro, pego uma régua e meço. Essa medida é o passo de raiamento de determinado cano. Dúvidas? Vamos ver agora, então, como é que a gente representa essa medida. Porque é outra coisa também que às vezes gera confusão. Né? O passo de raiamento é uma medida. Até aqui, todo mundo, né, alinhados. Agora, como é que esse passo, como é que essa medida ela é representada nos documentos técnicos? De diversas formas. Então, existem diversas opções. Vamos tomar como referência um passo de raiamento de 16 polegadas, né? Onde é necessário 16 polegadas de cano para que o raiamento dê uma volta completa ao redor do seu eixo. Isso pode ser representado com 2,16, que seria uma volta completa em 16 polegadas, 1/16, mesmo significado, apenas como 16 polegadas, ou, né, essas versões no sistema métrico. Tudo, né, aqui eu trouxe, né, várias opções de como representar o passo de raiamento. Beleza? Então a gente já sabe o que é o passo de raiamento, a gente já sabe como que o passo de raiamento é representado. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a função do passo de raiamento. A função primeira do passo de raiamento é influir na velocidade de rotação do projétil. Essa é a função do passo de raiamento. Então, se ele influi na velocidade de rotação do projétil, né, a gente já começa aqui a deduzir que, a depender do passo, haverá diferença de rotação. Né? Pela lógica. Então, o Gaspar ele complementa dizendo o seguinte: quanto menor a distância para uma volta completa, maior será a sua capacidade de imprimir giro. O passo de raiamento tem a função de influir na velocidade de rotação do projétil e, quanto menor a distância para a volta completa, maior será a sua capacidade de imprimir giro. Então, dentro de um cano, se eu tenho um cano com passo de raiamento menor, isso quer dizer, né, automaticamente que eu terei mais voltas dentro desse mesmo cano. Se a volta completa demandar um espaço maior, eu acabo tendo menos voltas. Quanto maior o número de voltas, maior é a capacidade dele de imprimir giro. Beleza? Até aqui, dúvidas, perguntas? Então a gente já sabe o que é passo de reamento, a gente já sabe Professor, como... Pode falar. professor, desculpa. Eu tenho uma dúvida. Então, sempre é melhor quando o passo de arramento é menor, assim, é menor ou mais? Porque ele sempre vai ser mais rápido quanto. Entendi sua pergunta. E assim, é uma dedução compreensível, mas espera 10 minutinhos que daqui a pouquinho, eu acho que essa resposta vai ser respondida. Pode ser? Obrigada, professor. A gente já sabe então o que é passo de raiamento, como que ele é representado e qual a sua função. Como que a gente calcula a taxa de rotação de um projétil? A gente precisa saber
primeiro, de duas coisas. Qual é o passo e qual é a velocidade inicial daquele projétil à boca do cano? Então, isso, né, na prática é relativamente simples. Né? Praticamente todas as armas, né, elas, a fabricante informa o passo e, se eu, e a velocidade inicial do projétil ela pode ser aferida através de um mecanismo específico, de um equipamento específico, né, que são os cronógrafos. Vamos fazer aqui uma simulação hipotética. Aqui eu tenho 3 canos distintos. Eles têm, né, eles são configurados para o mesmo calibre nominal. Nesse experimento virtual aqui, hipotético, a gente está usando o mesmo cartucho em todos os 3 canos e eles têm o mesmo comprimento. Então, a velocidade inicial à boca do cano é a mesma. Todos os 3 conjuntos aceleram o projétil a 3.000 pés por segundo, hipoteticamente. Aí alguém vai perguntar assim: ah, professor, mas o cano mais rápido, o passo mais rápido, aquele que tem mais voltas, aquele cuja a medida do passo é menor, ele não oferece maior resistência de passagem do projétil? Isso não interferiria na velocidade inicial do projétil? Olha só, teoricamente sim, na prática não existe relevância. Existe um sujeito que chama-se Brian Litz. Se vocês ainda não ouviram falar sobre ele, provavelmente vocês ouvirão algumas vezes durante as aulas de balística externa, porque atualmente é um dos principais, né, estudiosos e autores sobre o assunto no mundo. Na última edição do livro do Brian Litz, ele diz o seguinte, que o que acontece? Ele diz porque, através de um ensaio, né, como esses caras têm acesso, né, a uma estrutura que poucos têm, inclusive, né, de cronógrafos que têm uma margem de erro praticamente zero, ele conseguiu, né, encomendar para uma mesma empresa a construção de canos que variavam tão somente em relação ao passo. Então, a gente teve como isolar a variável passo de raiamento. Daí, a partir daí, ele foi fazendo os testes de velocidade nesses canos. E ele percebeu que o passo de raiamento não traz decréscimo aferível de velocidade. Beleza? Mudanças no passo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, hipoteticamente, um passo que é 1 por 7, um passo de 1 por 10 e 1 por 16. Isso aqui vocês já conseguem visualizar o que isso representa, não é isso? Se alguém tiver dúvida, a gente volta. Mas a princípio, né, se ninguém teve dúvida até aqui, essa informação já diz algo para vocês. Eu sei que esses projéteis são acelerados a 3.000 pés por segundo como velocidade média inicial. Daí eu vou usar a seguinte fórmula, né? A rotação por minuto é a velocidade vezes 720 dividido pelo passo. Isso aqui, o 720 aqui é só um multiplicador para ajuste de unidade medida, beleza? Como é que vai ficar essa conta aqui, né? Quem vai ganhar aqui? Qual dos 3 conjuntos terá o maior, teoricamente, vai ter a maior taxa de rotação do projétil? Um voluntário para falar. Galera não pode. O último, né? O menor. Beleza, vamos ver então. 7 por Não, 4, tranquilo. ele mandou aí, não? Beleza, não, é só para a gente estimular aí vocês a irem seguindo o raciocínio. Então vamos lá. O primeiro, né, o passo de 1 por 16, que é um passo cuja medida é maior. 135.000 rotações por minuto. A gente vai diminuir essa distância né, à medida do passo de arreamento. Vamos passar para um passo de 1 por 10. 216.000 rotações por minuto. Passo de 1 por 7. 308.571 rotações por minuto. Beleza? Então, todo mundo conseguiu entender como é que a gente calcula a velocidade de rotação ou taxa de rotação do projétil? A gente precisa de ter quais informações? Apenas a velocidade inicial e o passo utilizado. Beleza? Dessa simulação, a gente pode extrair uns conceitos que são muito comuns, né, na literatura, que é o conceito de passo rápido e o conceito de passo
lento. O que é o passo rápido? É o passo que tem uma capacidade maior de imprimir giro ao projétil, onde ele, né, ao utilizá-lo, você vai ter um projétil girando mais rápido. Então, esse conceito de passo rápido e passo lento é um conceito relativo, né? Utiliza-se quando estiver comparando passos, ou quando você estiver utilizando esse conceito dentro de um contexto onde existem parâmetros médios. Quando você fala, por exemplo, de um calibre nominal específico, onde existem padrões médios de passo, você consegue também, mesmo que você não esteja comparando um passo com o outro, mas utilizar essa expressão de passo lento ou passo rápido, porque intrinsecamente você estaria comparando com o padrão médio.